olharmos para o núcleo do PCI, ele chega a 4,2%. O núcleo em si vem dentro da expectativa, né? A expectativa também era de 4,2%. Lembrando que o núcleo, ele exclui energia e alimentos e acaba, então, apresentando aí uma alta mensal de 0,2% em julho em relação com o mês anterior de junho. Porém, dentro das estimativas dos investidores, 4,2%. Mas o PCI, como um todo, acaba, então, ali trazendo uma variação de aumento, né? Trazendo ainda mais um sinal ali de que a inflação americana ainda precisa ser monitorada. A gente também tem dados do emprego nos Estados Unidos, os dados de trabalho, ou seja, pedidos de auxílio-desemprego na semana. Lembrando que a gente ainda vai ter o payroll amanhã, que é um dos indicadores de emprego mais importantes para se monitorar realmente o mercado de trabalho americano, mas os dados hoje divulgados agora há pouco pelos pedidos de auxílio-desemprego na semana encerrada, na data até do dia 26 de agosto, trouxeram uma queda, 228 mil. Na semana anterior, os números chegavam a 240 mil. Veio dentro do consenso, né? 228 mil, o consenso era 235 mil, ou seja, os dados de trabalho dos pedidos de auxílio-desemprego ali dentro do consenso. Aguardando, claro, os dados do payroll amanhã, mas o PCI, que é um dos indicadores ali preferidos pelo Federal Reserve, é o que deve ditar a movimentação do mercado nesta quinta-feira, né, Felipe? Exatamente, Paula. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. A gente monitora esses dados do PCI. Sim, eles vieram muito em linha com o esperado pelo mercado, tanto na variação mensal, quanto no core, quanto na variação anual, praticamente muito em linha com o que o mercado financeiro estava aguardando. Agora, qual que é a situação que deve ser monitorada? O PCI não foi o primeiro dado de inflação que deu um repique para cima. A gente já tinha visto os dados do CPI recentemente, mostrando que a inflação ainda e que era necessário monitorar. Na sexta-feira da semana passada, Jerome Powell, discursando no simpósio de Jackson Hole, foi muito categórico ao falar que essa briga, essa luta, essa guerra contra a inflação não estava ganha e que precisava muito monitorar os dados econômicos nos Estados Unidos, até mesmo para se projetar os próximos passos da trajetória da política monetária. Ele deixou aberto, inclusive, a porta para que houvesse mais um aperto de 0,25 ponto percentual nas próximas reuniões. Ao longo dessa semana, com dados de emprego do relatório JOLTS, com dados de emprego do ADP divulgados ontem, com dados também, outros dados que acabaram sendo divulgados lá nos Estados Unidos, essa situação acabou arrefecendo, porque os dados de emprego sinalizavam que a economia americana estava desacelerando. Mas, né, como a gente trouxe agora, os dados do PCI acabaram trazendo um repique de inflação para cima. Mesmo em linha com o esperado, é um dado que merece um monitoramento. Por quê? Na última leitura do PCI, o dado trazia uma trajetória de arrefecimento da inflação, trazendo a inflação mais para perto da meta de 2%, que o Federal Reserve tem como objetivo. Justamente por conta disso, tem elevado o juro a patamares restritivos. Na última leitura, inclusive, os próprios dirigentes do Federal Reserve, economistas do mercado financeiro falaram: esses dados têm sinalizado que os Estados Unidos vão conseguir fazer um pouso suave. Os Estados Unidos não vão entrar em recessão, não vai haver, né, aquela desaceleração muito forte da economia americana e muito provavelmente vai haver um pouso suave da economia, justamente que é a tentativa, que é o desejo do Federal Reserve de não promover uma recessão, mas sim fazer aquele pouso suave para não trazer nenhum tipo de consequência muito mais impactante para a economia americana. Agora, com essa inflação em linha com o esperado, mas mostrando esse leve repique, é muito possível que haja um monitoramento um pouco mais aprofundado, muito mais próximo de todo esse indicador para os próximos meses, para as próximas reuniões também. Só lembrando, como a Paula muito bem trouxe aqui, amanhã tem payroll. Então, a conjunção dos dados de emprego com a conjunção dos dados
de inflação, isso pode mudar, de repente, alguma perspectiva, alguma trajetória da política monetária lá nos Estados Unidos. Eu estava, inclusive, monitorando os futuros americanos antes da divulgação dos dados do PCI e eles mostravam essa aceleração, eles estavam em alta, né, antes da divulgação dos dados. Eles permanecem, Paula, muito próximos do que já estavam, né? Uma leve perda de força nessa alta, né? O Dow Jones, por exemplo, futuro, estava subindo 0,5, 0,6, agora está 0,46. O S&P subia 0,3, agora sobe 0,2. E a Nasdaq também subia e agora sobe bem pouquinho, 0,05. Então, a gente percebe que o mercado financeiro ainda está digerindo, porque se de um lado vieram os dados, né, de inflação pelo PCI, também vieram os dados de emprego, do pedido de seguro-desemprego, mantendo a linha ali com o que era esperado. Então, o mercado ainda está digerindo um pouco esses dados, abrindo um pouco essas informações para tentar entender exatamente quais foram as linhas, principalmente da inflação, que acabaram contribuindo mais para essa ligeira aceleração, para saber se é algum item volátil, se é algum item esporádico, se pode trazer uma pressão um pouco maior para os próximos dados e aí sim causar um pouco mais de cautela. Exato, Felipe, até porque estes dados, né, de hoje, eles acabam trazendo um pouco, precisa trazer essa interpretação melhor mesmo, de fato, porque ele acaba sendo um pouco diferente dos últimos dados. Até porque o PCI trazendo essa sinalização especificamente, né, ainda assim, de um aperto na inflação, os dados do auxílio-desemprego, eles também não podem ser ignorados, porque, ou seja, aumentou ali, na verdade, olha só, a renda pessoal é um ponto muito importante também. A renda pessoal acabou subindo 0,2% em julho, ela vem na margem, mas ainda assim mostra que essa renda pessoal, ela ainda é um ponto de desafio justamente para se conter ali, né, mais pessoas consumindo, e isso pode fomentar sim a inflação. Então a renda pessoal, ela sobe 0,2 em julho, ela vem inclusive um pouquinho a menos do que se esperava, que era 0,3, mas ainda sinaliza um aumento nesta renda, na renda pessoal. Gastos com o consumo acabaram subindo um pouquinho mais do que o consenso, viu, Felipe? Os dados do consumo, eles vieram com uma alta de 0,8%. O consenso era 0,7%. Ou seja, as pessoas ainda estão sim consumindo e isso é um desafio para, né, se conter ali, para conseguir realmente, de fato, segurar a possibilidade, né, dessa pressão inflacionária, na verdade, para conseguir fazer com que a inflação convirja para dentro da meta. Então, este é um ponto muito importante que o Federal Reserve sempre monitora, tanto os dados do PCI, dados de emprego, é claro, os dados de amanhã são os dados ali sobre emprego, payroll, muito mais abrangente, inclusive, mas olha só, 61%, eu tô até olhando aqui, de acordo com a CNBC, 61% dos americanos, eles vivem de salário em salário. A inflação ainda acaba comprimindo, sim, o orçamento. Este número, então, né, dos americanos ali que dizem estar no limite, ele permanece ainda alto de acordo ali com vários relatórios e na análise aqui, inclusive, dos especialistas pela CNBC. O presidente do Fed, Jeremy Powell, a gente vê sempre, né, inclusive no último discurso, ele apela sobre essa vigilância contínua, ele sempre usa, né, o termo monitorar dado a dado para se ter aí realmente de fato uma clareza nessa condução da política monetária, se é hora de fato de travar ou não os juros. Nas últimas sinalizações e falas dele, ao contrário, ele ainda sinalizou que podiam vir mais aumentos ali de juros para conseguir convergir a inflação para 2%, né, nessa luta aí, alertando que inclusive poderia haver mais aumento de juros. O mercado tem trabalhado que não, o mercado estava ali principalmente aí com, né, a gente até vai olhar o Citigroup, mas uma alta ali bem expressiva em relação dos agentes ali consultados, né, do mercado, que acreditam que vai haver manutenção e que esse já seria ali o topo dos juros da economia americana, mas a batalha não foi vencida ainda, viu? Estes dados do PCI mostram justamente essa leitura. A batalha contra a inflação ainda não acabou na economia americana. Exatamente, Paula. Não acabou e parece que ainda está um tanto quanto distante de acabar, até porque a inflação segue sendo bastante resiliente, exatamente essa palavra, continua, né, no radar, continua trazendo, né, algum tipo de cautela e de apreensão para os mercados. Mesmo assim, você comentou sobre
os atores do mercado e as probabilidades das próximas reuniões do Banco Central americano. Agora, para a reunião do dia 20 de setembro, a expectativa do mercado subiu em relação à manutenção da taxa de juros. E não só na reunião agora de setembro, a de novembro e de dezembro também acabou subindo essa perspectiva de manutenção dos juros. O mercado ainda acredita que o Banco Central americano não vai fazer nenhum tipo de aperto residual, a mais uma elevação de taxa de juros. Muito depois, né, do discurso de Jackson Hole, havia uma estimativa de que poderia haver uma elevação de 0,25 ponto percentual em alguma reunião entre novembro e dezembro, mas essa expectativa já foi superada e o mercado agora acredita que o juro vai permanecer flat, vai permanecer nesse mesmo patamar até a reunião de maio. Na reunião de maio começa o ciclo de afrouxamento monetário. Claro que ainda é muito cedo para traçar qualquer tipo de perspectiva, mas o mercado ele fica monitorando, né, os dados e monitorando também as falas de muitos dirigentes do Federal Reserve. Claro que eles, né, esses dirigentes, Jerome Powell e outros presidentes de Feds regionais, eles têm dito que a luta contra a inflação não foi superada, eles têm dito ainda que qualquer dado fora, né, do esperado pode ser motivo para elevar ainda mais os juros, que isso não está descartado, mas o mercado acredita que em setembro, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem e também em março, o juro vai permanecer nesse range entre 5,25 e 5,50, que é o patamar atual dos juros lá nos Estados Unidos. Essa é a leitura. Para a reunião agora de setembro, mais de 90% do mercado acredita que o juro vai permanecer nesse mesmo patamar. Nas reuniões de novembro e dezembro, cerca de 50%, a de novembro está 54% e a de dezembro 52%, acreditam que o juro vai permanecer nesse mesmo patamar. Mas é como o Jerome Powell sempre fala, dado após dado, essa dependência dos dados é que vai ditar os próximos passos da política monetária. E também a gente precisa ficar monitorando, Paula, porque de acordo com o dado que vier amanhã com o payroll, aí sim vai ficar mais claro a trajetória, mais clara a trajetória do juro na próxima reunião. E também se os Estados Unidos vão conseguir fazer esse pouso suave, ou até mesmo, como muitos têm falado, o no landing, né? Se não vai ter, de fato, essa desaceleração exacerbada da economia americana. Então, esses dados certamente vão estar nas contas do mercado para as próximas reuniões do Banco Central. Inclusive, né, você falou em no land, eu estou até lendo aqui o posicionamento do presidente do Fed lá de Atlanta, né, o Rafael Bostic. Ele disse que os legisladores vão precisar sim ser cautelosos para não apertar demais a política monetária e arriscar danos desnecessários no mercado de trabalho lá dos Estados Unidos, né? Ele traz aí então a visão dele que é preciso tomar muito cuidado para também não causar realmente ali um reflexo justamente no mercado de trabalho americano, né? De acordo, então, aqui, eu tô até monitorando também, viu, Felipe? Vai muito em linha até com o que você falou, o mercado, acho que muito provavelmente aguardando aí, não mudando muito esse rumo, na verdade, dos mercados hoje, aguardando os dados do payroll de amanhã para trazer aí pelo menos um fechamento de uma leitura, né, um pouco mais ampla. Foram vários dados importantes econômicos esta semana lá nos Estados Unidos, mas os dados do payroll aí deve trazer esse fechamento, pelo menos, dessa leitura desta semana, dos próximos passos ali do Federal Reserve. Eu estou aqui de olho, os rendimentos das Treasuries mantêm aí as quedas que estavam anteriormente, antes da divulgação, então, dos dados de hoje.